A paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Sábio. Nós estamos falando direto do retiro da Igreja Redenção em Cristo, localizado na zona norte do município de Ilhéus, aqui a 5 quilômetros do Distrito Industrial. E nós estamos reclusos. A igreja está se relacionando através das redes sociais e o templo está fechado. Nós somos, aqui em Ilhéus, hoje a segunda cidade em contaminações nesse estado da Bahia. Em relação ao coronavírus, nós temos aí a cidade de Feira de Santana, que é bem maior do que Ilhéus, a cidade de Vitória da Conquista, são cidades maiores do que Ilhéus, e Ilhéus está com mais contaminação do que essas cidades. Então é a segunda cidade da Bahia neste dia. Hoje é 3 de maio de 2020 e a gente vê que as autoridades estão se esforçando para que o povo fique em casa, ainda está naquela luta, naquela peleja. E eu venho perguntar a Deus, venho perguntando na verdade a Deus: Senhor, me dê um entendimento a respeito dos motivos que levaram a igreja a ficar fora do seu templo. O entendimento que Deus me dá é de que o resultado disso não se explica se observarmos uma denominação só. Por exemplo, observando a Igreja Redenção. Mas o conjunto, quando Deus olhou e viu as igrejas de Apocalipse, viu o conjunto das igrejas que representam todas as igrejas. E Deus enviou mensagens para as igrejas dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque a todas elas interessava saber de uma e de outra. Então, aqui eu posso ver que existe em nosso meio, em nosso tempo, muitas apostasias acontecendo, muita heresia acontecendo dentro de igrejas que vão se modificando, vão ficando diferentes através de teologias modernas, de pensamentos que vão deixando, substituindo os princípios ortodoxos, tradicionais, por novidades, por coisas novas. E aí essas coisas têm causado apostasia. Eu creio que Deus quer que a igreja reflita em casa. Eu peço à igreja, reflita nisso aqui que eu vou dizer agora. Eu venho pedindo a Deus de joelhos: Senhor, me dê uma mensagem a respeito da razão desse confinamento. E eu quero ler aqui, foi o que me veio, eu quero olhar aqui, lendo, em Filipenses, capítulo 1, de 12 a 14, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, de 12 a 14. Diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O 13 diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra de Deus mais confiadamente, sem temor. Bom, Paulo estava recluso. E recluso, ele não deixou perder a sua firmeza no Senhor por nenhum motivo. Nem por humilhações que tivera passado, nem pela diferença do ambiente, como era diferente o ambiente das igrejas onde ele passava. E ele estava num ambiente, vamos dizer assim, hostil, já que ele era prisioneiro. E ele, nesse confinamento, olha o que é que ele diz sobre esse confinamento, o apóstolo diz: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e que contribuíram, né, as prisões dele, aquele estado de confinamento, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ali foi naquela reclusão que ele escreveu cartas. Então, nós devemos lembrar que Deus tem um propósito. Paulo escreveu em prisão para os Efésios, para os Filipenses e para os
Colossenses. E suas atitudes foram por excelência de reflexão sobre o trabalho no Evangelho. Eu queria chamar a atenção para isso. Por exemplo, temos todos nós meditado acerca das coisas de Deus e de nosso pacto de nova aliança com Ele, enquanto estamos assim, reclusos, vamos dizer? Podemos estar falhando em algo como cristão, como servo de Deus? O apóstolo disse, sejam meus imitadores. Será que a vida que estamos levando, a vida que vínhamos levando antes do confinamento, tivera nos levado a dizer a todos, a qualquer um, ó, sejam meus imitadores, imitem a mim? Ou estamos falhando, ou falhemos em alguma coisa? Talvez Deus queira que a igreja pare para pensar como ela vem atuando, que importância ela vem dando à ordem de ir anunciar. Quantas almas a igreja tem ganhado? Será que tem ganho de almas, tem fartura? Será que tem manifestações dos dons do Espírito Santo? Ou isso está ficando cada vez mais escasso? Tem curas, tem libertação. Então, temos todos meditado acerca das coisas de Deus? Está escrito em Filipenses 3,17, sede também meus imitadores, irmãos, tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Então, será que nós dirigentes, quer dizer, aqueles que são dirigentes, que estão à frente de trabalhos evangélicos, será que estão dando exemplo? Deus talvez queira parar um pouco as pessoas, porque foi em confinamento que Paulo meditou essas coisas. Vamos meditar também, vamos caminhar pelo caminho dos santos. Outro ponto, você tem se importado vivamente com a igreja? Olha o que está escrito sobre isso. Eu fiz aqui minha apostilinha, tá? Foi eu mesmo que fiz, orando a Deus, abri a Bíblia e comecei a pensar. Ó, diz aqui, em Filipenses 1, de 3 a 5. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Será que diariamente nós estamos tirando um tempo, pelo menos de 1 hora, para orar e meditar junto a Deus, pedindo a Deus uma solução para nossas causas, para as causas dessa nação, uma nação que confessa ser uma nação que não tem compromisso com Deus? A nossa nação brasileira, ela não tem compromisso com Deus. Não se pode deixar o dono de uma casa alheio ao que o inquilino toma conta, ao que o inquilino vai fazer com a casa. Da mesma forma, uma nação não pode estar alheia deixando o seu Deus, deixando o dono da pátria de lado, faz uma lei principal, a Constituição, e deixa o dono da casa, que é Deus, excluído dos objetivos constitucionais. Então o Brasil é um país que está enfrentando sérias crises e vai enfrentar sempre, vai acontecer muitas coisas, porque será que o nosso país, pense comigo, porque o país está separado, cortou os laços com o dono do país, que é Deus. Só existe um Deus. A palavra de Deus é o testemunho da expressão dos oráculos do Senhor. E o povo é levado a dar importância a isso. Os dirigentes da nação estão pensando nisso. Os dirigentes, os pastores, apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, têm se voltado para isso? Olha aqui. Outro ponto aqui, fazendo minha apostila, outra conclusão, outra questão que eu cheguei. Vejamos se temos nos portado dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Somente deveis, Filipenses 1,27, somente deveis suportar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá, quer vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Existe isso pregado, anunciado, existe isso conosco, entre nós, na igreja? Tem mesmo crido em Cristo e aceitado não apenas crer, mas também padecer por Ele? Muita gente só quer ter vida boa,
só quer riqueza, prosperidade, só quer saúde, bem-estar, riquezas, e só falam nisso. Será que está certo isso? Será que foi assim com o apóstolo Paulo? Será que foi assim com a igreja desde o início? Então nós temos que parar um pouco durante esse isolamento para refletir se o que Deus quer conosco não é que nós modifiquemos a nossa imagem perante aos céus, perante aos anjos, a nossa repercussão perante ao mundo, como brasileiros, como igreja. Então, igreja, o que tem feito você diante dessas coisas todas? Você acha que, você pode até pensar, você crente, você irmão, você pode até pensar que você nada pode fazer. Você pode sim, você pode orar, você pode fazer a sua parte. Talvez você esteja também querendo um evangelho fácil que não tenha sofrimento. Não pode, Jesus sofreu, foi o exemplo. Você tem que enfrentar. Só recebe coroa, só recebe galardão quem é lutador, quem vence. E Deus lhe convida, lhe chama, ele possibilita para que você seja isso, ele capacita para você vencer. Talvez Deus esteja esperando de nós um pouco mais de preparo. Vamos aproveitar isso para meditar. Medite aí. Tens evitado contendas e vanglórias? Parabéns, continue cada um a considerar os outros superiores a si mesmo. Será que estamos fazendo isso? Olha, será que estamos evitando contendas? A nossa vida cristã tem sido de evitar contendas? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Estamos fazendo isso? Tem se preocupado apenas com o que é seu, deixando de lado o que pertence aos outros? Nós temos que levar as cargas uns dos outros. Será que estamos nos preocupando com todos os membros? Será que nós estamos nos preocupando um com o outro, uns com os outros? Tudo isso a gente tem que refletir enquanto temos tempo para refletir, no sentido de que a gente apare as arestas que precisam ser aparadas para que Deus se agrade. Será que estamos sendo fiéis? Reflita. Os outros são as pessoas ao nosso redor, que Deus pôs diante de cada um de nós para que dê a cada um o que deveis. Será que estamos dando honra a quem tem honra? Será que estamos temendo a quem devemos temer, respeitando, ajudando? Então a gente precisa de ser uma igreja modificada. Esse, na minha opinião, no meu entendimento, no que eu sinto que Deus comigo se relaciona, eu sinto que Deus quer isso. Deus quer que as pessoas atente cada um para o que é alheio também, não só o que é seu, mas ajudando no sentido de ser altruísta, de ajudar as pessoas. Há em seu coração algum desejo tal que não o alcançando abandonaria a Cristo? Em Filipenses 3,8 diz, em verdade, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Será que tem alguma coisa que esteja em primeiro lugar na sua vida, na vida da igreja, na vida de cada um de nós? Vamos refletir sobre isso enquanto estamos reclusos. Foi isso que o apóstolo Paulo refletiu, foi isso que o Espírito Santo deu ao apóstolo Paulo, é isso que o Espírito Santo te dá. Deu a Paulo, deu à igreja, a gente recebe, não é verdade? Então vamos embora por aí. Ele escreveu recluso, como você está recluso, ficando em casa. Você que é crente, você que é irmão de fé. Olha, finalmente na minha apostila que produzi, aqui está a nossa vida está como a de Epafrodito, irmão na fé do apóstolo, que arriscou adoecer gravemente, não fazendo caso da vida, para que não faltasse servir a igreja. Será que tem alguém disposto a isso? Como está a nossa fé, como estão as nossas lutas? Aqui eu vou ler rapidamente, só para ter uma conclusão. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, tá? Filipenses 4, de 6 e 7, a partir do verso 25 a 30. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de todos vós e estava muito angustiado para que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não
tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza, disse o apóstolo. Recebei-o, está mandando dizer, ele escreve aos filipenses. Recebei-o, pois, no Senhor, o Epafrodito, com todo gozo, tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então, um homem de uma obra, será que você conhece alguém que tem um amor desse? É um amor de exemplo, Epafrodito. Talvez esteja faltando muito isso na igreja, porque já acontece apostasia, mudanças, coisas diferentes no mundo religioso cristão entre os que se professam evangélicos. Então, talvez isso tenha chegado na hora certa para nós. Então eu peço à igreja, em especial à Igreja Redenção, reflita isso aí. Esta mensagem é para a Igreja Redenção, podendo ser divulgada para a quem interessar possa. Mas eu peço em especial aos meus irmãos da Igreja Redenção, cuidemos de refletir sobre essas coisas, porque disso aí vai se decidir o que será da Igreja Redenção depois dos dias da reclusão, estando em casa. E volto a dizer, estamos num ambiente bastante contaminado na cidade de Ilhéus. E as autoridades estão preocupadas. Segunda cidade no estado da Bahia em contaminações. Eu peço a todos que obedeçam às autoridades. Vamos obedecendo, mas não vamos deixando de orar. Ore todos os dias, todo mundo vai orar todos os dias. Em nome de Jesus, nós vamos orar e buscar o Senhor, 1 hora pelo menos. Aqui conosco na fazenda é segunda, quarta e sexta. E terça e quinta nós fazemos o nosso culto doméstico. Então, que Deus abençoe a todos e todos reflitamos a respeito de como estamos e o que Deus quer conosco. E oremos por essa pátria, para que Deus possa libertar essa pátria da assolação desse vírus e a humanidade, por todos os homens. A Bíblia manda orar por todos os homens. Então oremos pela nação, oremos por todo mundo, para que essa fase dessa enfermidade logo passe e a igreja volte a ter o prazer de se reunir pessoalmente, presencialmente em seu tempo. Deus abençoe a todos. Até a próxima.